ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande ter você aí conosco, saber que esse programa chega aí a tantas comunidades e que tem nos ajudado na preparação desse grande encontro. Eu quero chamar, então, a pessoa que sempre me ajuda aqui no programa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento, né, com o nosso programa Diálogo em Comunidade. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial, de 18 a 22 de julho de 2023. Logo mais estamos aí. E hoje nós temos assim uma convidada, uma pessoa muito especial, aqui de Rondonópolis, a irmã Anita. Ela é catequista franciscana. Olá, irmã. Tudo bem, irmã? Sim, graças a Deus, tudo bem. Para mim é uma grande alegria e uma honra participar do programa Diálogo em Comunidade. Fico feliz de poder partilhar um pouco da minha compreensão, do que eu refleti, também de pessoas que já refletiram e partilharam em outros meios de comunicação o significado da Quaresma. Isso mesmo, irmã, é muito bom para a gente ter você aqui conosco. E o tema de hoje é a Quaresma na vida de um cristão. E nós sabemos aí da importância desse tempo quaresmal, seja para colocar as nossas ações, né, em prática, ali da fraternidade, de ir ao encontro do outro, também vivenciar a campanha da fraternidade. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente e para quem nos acompanha, qual a importância da Quaresma na vida de um cristão. Muito bem, uma boa pergunta. Antes de tudo, vamos entender o que significa Quaresma. Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Tem início na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, ou seja, o domingo anterior à festa de Páscoa. O número 40 tem na Bíblia grande força simbólica. 40 anos transcorridos pelo povo no deserto, 40 dias em que Moisés e Elias se prepararam para encontrar-se com Deus no Monte Horebe, 40 dias e 40 noites foi a duração do dilúvio, por 40 dias Jonas pregou penitência aos habitantes de Nínive, o próprio Jesus passou 40 dias no deserto, lutando contra as tentações e preparando-se para a missão. 40 indica tempo de caminhada, purificação, renovação espiritual. Então, na Quaresma, que antecede a Semana Santa e Páscoa, os cristãos relembram os 40 dias que Jesus passou no deserto. Jesus se retirava muitas vezes para encontrar-se consigo mesmo, para ter momentos de calma, de reflexão, para ouvir Deus Pai e refletir sobre a missão que Deus Pai lhe confiara. No deserto, Jesus foi tentado pelo demônio para que aproveitasse seu poder para engrandecer-se diante do mundo. No entanto, Jesus venceu as tentações e assumiu com radicalidade a missão de libertar as pessoas dos males que as afligiam e ainda hoje afligem. Da miséria, da opressão, da fome, da ganância, da falta de perdão, do ódio, da vingança, dos homicídios, feminicídios, assaltos, exploração de pessoas e da Mãe Terra e tantos outros males. Somente Jesus trouxe um projeto para construir aqui na Terra uma sociedade sadia e feliz. O importante é o praticarmos no dia a dia.
A quaresma, para nós, então, a exemplo de Jesus, é um tempo para deixarmos a correria do dia a dia, parar um pouco, para ouvir qual a missão que Deus Pai nos confia neste curto período de nossa vida. É importante parar para um diálogo com o nosso eu interior. Refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida. Como estamos amando e servindo nossos familiares. Como estamos nos unindo para exigir dos responsáveis uma resposta aos problemas das pessoas desempregadas, que não têm recursos para matar a fome e curar suas doenças. Enfim, a quaresma é um período de parada, de reflexão, de confronto com a própria vida a partir dos valores do Evangelho. É de pensar, né, irmã, que a quaresma para nós, então, a exemplo de Jesus, é um tempo para a gente deixar, então, a correria do dia a dia, né, irmã? Nós temos que deixar essa correria. Então, o que significa a quaresma? É um tempo especial de penitência. O que isso significa? Especial de penitência. A palavra-chave aqui é penitência. Esta palavra significa dedicar mais tempo à reflexão e à conversão, ou seja, à mudança de nossos pensamentos, palavras e ações para viver os valores do Evangelho. Segundo Dom Armando Battiol, presidente da Comissão para a Liturgia da CNBB, a quaresma é um tempo favorável à prática penitencial da Igreja. Conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, esse tempo é particularmente apropriado para exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, peregrinações em sinal de penitência, privações voluntárias como o jejum, a esmola e a partilha fraterna. Dom Armando lembra que na liturgia da quaresma rezamos muitas vezes, inspirada na palavra de Deus, a liturgia nos ensina a orar e viver a penitência como um meio para purificar a nossa mente e o nosso coração e fazer uma experiência de Deus, que torna a vida do discípulo mais coerente com os valores do Evangelho e torna a vida um sinal do projeto de Deus aqui na nossa sociedade. Dom Armando também esclarece que desde o profeta Isaías, no século VIII a.C., Deus pede aos seus fiéis um estilo de vida mais coerente com a fé que professam. O profeta escrevia: lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha vista as injustiças que praticais. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido. Segundo Dom Armando, é com este espírito que a penitência adquire seu sentido. Também a celebração sacramental da penitência deve ser um sinal de verdadeira conversão ao Senhor e para toda a nossa vida. É muito bom, irmã, quando a senhora traz aí, né, a palavra dos profetas, nos lembrando, né, a importância de parar com o mal, fazer cessar o mal. Nós que vivenciamos aí tempos tão difíceis de pandemia, tempos de guerra, tempos de tanta maldade, faz-se necessário muita profecia, especialmente nesse tempo quaresmal. Né? E assim, eu queria que a senhora falasse também para a gente, né, o que é preciso para bem viver esse tempo, o que é preciso para viver bem a quaresma. Na verdade,
a Quaresma é uma oportunidade que Deus nos oferece para retomarmos a nossa vida. Sabemos o quantos limites nós temos. E se não temos uma oportunidade que a igreja ou que alguém nos oferece, nos estimula, nos insinua a pararmos para refletir, a gente corre a vida inteira, sempre atrás de alguma coisa que não encontra. Quanto mais se corre, mais vazio interior a gente tem. A gente não se sente preenchida, realizada, porque sempre está em busca de algo. Agora, quando nós atendemos aos apelos de Deus, paramos, refletimos, a nossa vida se enche de sentido. Então, para viver bem a Quaresma, é importante descobrir um tempo para reunir a família, meditar a palavra de Deus, ouvindo e acolhendo sua vontade para a nossa vida. Fazer uma boa revisão de vida sobre como estamos vivendo em relação a Deus, à família, à vida profissional, aos pobres e necessitados. E, enfim, fazer um propósito de conversão em relação ao que mais prejudica o próximo. Então, o que precisamos fazer, o que precisamos mudar e retomar em nossa vida, senão nós andamos a vida inteira na superfície, correndo, correndo e não sabemos para onde vamos. E se um dia Deus nos chamar, estamos de mãos vazias, não vamos levar nada daquilo que acumulamos, mas levaremos o bem que nós praticamos, isto sim. Normalmente, a comunidade se reúne para ouvir a palavra de Deus, que convida à conversão, e anuncia a nossa libertação do pecado pela morte e ressurreição de Cristo. Além das celebrações penitenciais, a igreja nos incentiva a prática da confissão sacramental. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. No entanto, diante de Deus, todos nós temos nossos limites, nossas fraquezas, e Deus está sempre pronto a nos abraçar e perdoar. Então, esse tempo da Quaresma é ocasião favorável para que nós voltemos para Deus. Ele nos espera. Esta conversão interior inclui o arrependimento do pecado e o propósito de uma vida nova, e expressa-se pela confissão feita ao Padre em nome da Igreja e uma mudança de vida. Outro aspecto que é importante, dedicar mais tempo à oração, pois assim nos fortaleceremos para enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Outro aspecto, assumir o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Qual é o verdadeiro jejum? A prática do perdão, da justiça e da caridade como compromisso selado na fonte batismal. Realmente, o verdadeiro jejum que agrada a Deus é o mais difícil, é a prática do perdão, é a prática da justiça para com os pequenos, os abandonados, a prática da caridade. Tudo isso nós nos comprometemos através dos nossos padrinhos no nosso batismo. E isso é que traz a grande alegria e realização pessoal para nós. Irmã, na quarta-feira de cinzas, é interessante, a igreja sempre lota mais, né? As pessoas vão mais na quarta-feira de cinza. Isso é visível. Todo ano, né? A gente acompanha as celebrações, e na quarta-feira de cinzas as pessoas parece que vão mais na igreja. Então, o que significa as cinzas na quarta-feira de cinzas? Sendo que as pessoas todas gostam de tomar cinza na quarta-feira de cinza. O que significa isso para nós cristãos? É bem interessante saber o significado. Essa prática é uma tradição bíblica antiga, que representa figuras importantes
que jogavam cinzas em sua cabeça como forma de arrependimento por seus pecados. Davi, por exemplo, vestiu roupa rústica, pôs cinza na cabeça como sinal de penitência. Na Bíblia, como na maioria das religiões antigas, as cinzas simbolizavam a vontade de cada fiel de manter-se no caminho correto do cristianismo, da sua disposição em converter-se e de reconhecimento da sua fragilidade, que necessita da graça divina para perdoar seus pecados. Por isso, a liturgia das cinzas, na quarta-feira, lembra aos fiéis sua condição de criaturas pecadoras e a necessidade de conversão. A imposição das cinzas surgiu na igreja primitiva, muito antigamente, mas foi incorporada como um ritual sacramental da Igreja Católica por volta do século XI, 1200. Então, ela é uma tradição muito antiga, mas foi incorporada no ritual no século XI. A cinza, talvez a gente pergunta, de onde vem a cinza? Tira lá do fogão? Não. A cinza usada da quarta-feira é uma mistura da queima dos ramos bentos no domingo de Ramos do ano anterior. Geralmente a gente tem lá na sala guardado o ramo bento, mas no domingo de Ramos, os ramos serão novamente abençoados. Então, tira-se aqueles ramos que estão lá na parede, eles são queimados, feitos cinza, e depois esta cinza é aplicada na testa das pessoas como este sinal de penitência. Este rito é celebrado pelas igrejas católica, anglicana, ortodoxa e luterana. No catolicismo romano, é também um dia de jejum e penitência. É muito importante, irmã, nós vermos que não é só uma tradição, mas é uma forma de marcar também, né, a história do cristianismo, a história do nosso povo, e essas tradições são importantes. E no evangelho desse domingo, né, a gente lembra que mais que seguir rituais, nós precisamos ali buscar a conversão. E nós sabemos que participar da celebração de cinzas também é abster-se de carne em alguns dias da quaresma ou durante o ano. Não é só um ritual, mas é uma maneira de buscar a conversão. Né? E por que não se come carne vermelha às sextas-feiras da quaresma e dá o sinal positivo para comer peixe? Por que o peixe não é considerado carne? Então, assim, para quem talvez não conheça, né, pensar isso é uma tradição da Igreja Católica e é uma tradição que não tem um fundamento. Mas, na verdade, existe sim, né, uma fundamentação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente. É uma pergunta interessante. Pode ser que muitas pessoas nunca pensaram nisso, mas é bom saber por quê. Então, primeiro de tudo, devemos fazer a pergunta: por que sexta-feira? Uma vez que se acredita que Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz numa sexta-feira, os cristãos, desde o início, dedicaram esse dia para unir seu sofrimento ao sofrimento de Jesus. Isso levou a igreja a reconhecer todas as sextas-feiras como uma sexta-feira santa, onde os cristãos podem lembrar a paixão de Cristo, oferecendo um tipo específico de penitência. A intenção da igreja é encorajar os fiéis a oferecer um sacrifício a Deus que venha do coração e una o sofrimento de alguém ao sofrimento de Cristo na cruz. As leis da abstinência consideram que a carne vem apenas de animais como galinhas, vacas, ovelhas ou porcos, todos eles que vivem na terra. As aves também são consideradas carne. Peixes, por outro lado,
que vivem na água não estão nesta mesma classificação, porque são uma categoria diferente. São animais de sangue frio. Por isso, peixes, anfíbios, répteis e mariscos são permitidos nos dias de abstinência. A norma da igreja é esta. A gente até esquece. É verdade que hoje a gente está descobrindo outras formas de abstinência, de jejum, de penitência muito mais exigentes que essa tradicional. Então, a norma da igreja é esta. Todo católico, a partir de 14 anos, deve fazer abstinência de carne obrigatória, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Católicos, a partir de 18 anos, nestes dias, devem obrigatoriamente fazer jejum, além da abstinência de carne vermelha ou de aves. Pessoas com problemas de saúde, senhoras grávidas, podem substituir o jejum por outros atos de piedade e caridade. A carne é considerada penitência básica, mas o sentido da regra deve ser sempre recordado. O ponto principal é fazer um sacrifício que atraia uma pessoa para mais perto de Cristo, que por amor a nós fez o sacrifício supremo. Na verdade, se nós olharmos hoje, nós temos multidões de pobres que vivem fazendo abstinência de carne. Não porque é um mandamento de Deus, mas as condições econômicas não permitem se alimentar dessa proteína todos os dias. Então, eles já estão fazendo diretamente essa abstinência. Ao passo que pessoas que têm mais condição econômica até deveriam fazer mais vezes abstinência de carne, porque a gente lê muitas vezes em orientações sobre a saúde que a carne vermelha, quando é ingerida em excesso, pode produzir câncer. E tem muita gente que hoje está passando a ser, como é que se diz, vegetarianos, por medo da transmissão, né, de câncer através da carne vermelha. Então, o dia da abstinência e do jejum, eles não são só penitência, mas eles ajudam para a nossa saúde. Nosso organismo, que é uma máquina que trabalha dia e noite, nem nos damos conta, né? Nem nos damos conta da perfeição do nosso organismo, né? Que Deus o criou tão perfeito. Ele trabalha dia e noite, ele precisa também parar e descansar um pouco. Oxalá a gente conseguisse fazer mais dias de jejum e mesmo abstinência de carne. Reverteria em bem-estar para a nossa saúde, para nosso bem-estar. E quem sabe se a gente partilhasse, né, o que não ingerimos, que nós partilhássemos com aqueles que vivem sem comer. Para isso, temos que abrir mais o nosso coração. Então, irmã Anita, ela falou sobre a questão da carne, né? É uma penitência, a carne é considerada penitência básica, né? Mas será que existem outros atos de penitência que se pode fazer durante a quaresma ou mesmo durante o ano, né? Que não precisa ser só durante a quaresma. Existem outros, irmã? E muitos. O Papa Francisco escreveu há pouco também, e o Dr. Leonardo Boff escreveu um artigo que eu encontrei hoje, eu achei muito interessante, mas essa mensagem do Papa já andou girando pelo WhatsApp, né? É muito interessante. Eu pensei, não, eu vou falar esse assunto porque vale a pena, sabe? A forma de penitência que reverte em bem-estar comunitário e também em realização pessoal. Então, o Leonardo Boff escreve: atualização do que significa o jejum para hoje. O Papa Francisco entende o cristianismo não como um fóssil do passado. Entendemos o que é um fóssil do passado?
De vez em quando a gente lê que foi encontrado uma múmia, há pouco eu li também, de 8.000 anos atrás, a mais antiga encontrada até hoje. Então, o Papa diz assim, que o cristianismo não é como um fóssil, mas ele está sempre vivo, ele se renova através da história. Ele é um organismo vivo, que se relaciona sempre com o tempo presente e se renova. É então que ele mostra sua permanente atualidade e enriquece o sentido da nossa vida. Assim, fez com o jejum que os católicos costumam fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, na qual se recorda a morte de Jesus na cruz. Ele não menospreza o jejum e a abstinência de carne, mas ele diz que tem outras formas muito importantes também, que talvez revertem em maior bem-estar para nós e para a nossa família, para a nossa comunidade. O jejum é uma constante em todas as tradições religiosas. Seu significado vai além de não tomar alimentos. Renuncia-se aos alimentos que são fundamentais para a nossa vida, para repensar o sentido da vida e se perguntar pelo lugar que Deus ocupa em nossa vida. Que lugar Deus ocupa em minha vida? Eu também me pergunto. Às vezes a gente corre o dia inteiro à procura de alguma coisa. Quando o primeiro mandamento diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como é que a gente procura Deus? Pode ser que Deus seja um eterno desconhecido. E nós estamos só atrás de negócio, de preocupação, de fazer, de resolver isso, resolver aquilo. A gente precisa pensar no sentido da vida e se perguntar pelo lugar que Deus ocupa em nossa vida. Claro, os grandes nomes da nossa tradição judaico-cristã também faziam jejum, mas faziam também o que o Papa vai nos aconselhar. Assim, Moisés, João Batista, São Paulo, Jesus Cristo, Francisco de Assis e todos os santos. Agora, o Papa vai dizer assim, vejamos uma atualização do jejum. Primeiro, cumprimentar as pessoas sempre e em todo lugar. Na verdade, eu também não faço isso. Passo ao lado de uma pessoa que eu não conheço, eu não cumprimento. E é uma pessoa humana, né? Como seria bom e bonito se a gente cumprimentasse a todos. Outro aspecto, o segundo aspecto que o Papa coloca. Agradecer a Deus e as pessoas. Se a gente agradece, significa que a gente se põe como necessitado, que recebeu uma ajuda, né? Como necessitado, a gente se põe numa posição humilde e valoriza a pessoa que nos ajudou, a Deus e as pessoas. Terceiro ponto, lembrar as pessoas o quanto nós as amamos. Olha, e é difícil a gente dizer, olha, eu te amo. Será que o marido fala para a esposa fala para o marido, ambos para os filhos? Nós, religiosos, expressamos o nosso amor, não só com gestos, mas também com palavras. Como é importante. E quando a vida passa, depois a gente tem saudades. A gente se arrepende que a gente não foi sensível, não foi suficientemente carinhoso, carinhosa para a pessoa que se passou. A gente diz, ai, que pena, eu queria ter falado isso, aquilo. Passou, né? O quarto ponto, cumprimentar com alegria as pessoas que encontramos todos os dias. Cumprimentar com alegria. Olha, é como um sol raiando numa manhã, quando a gente consegue expressar uma alegria no rosto para valorizar outra pessoa. A pessoa fica feliz. E quem sabe estava numa baixa e nós conseguimos fazê-la sorrir também, esquecer sua mágoa, seus problemas. Quinto ponto,
Ouvir o que o outro tem a dizer, sem pré-julgamentos. Ouvir com amor. Isso é importante, porque normalmente a gente está ouvindo e fazendo uma análise para ver o que a pessoa quer dizer por trás. E a gente já faz julgamentos, ou a gente começa a pensar o que eu vou responder, e acaba nem escutando bem. Então, ouvir, hoje em dia, todo mundo quer ser ouvido, porque as vozes são cheias na nossa sociedade. É WhatsApp, é computador, é televisão, é tudo, está cheio, é jornal, é revista, é uma coisa e outra. E nós estamos cheios de pareceres e não conseguimos digerir esse montante de notícias que vem chegando. Sexto ponto, parar para ajudar, estar atento a quem precisa de você. Olha, a gente às vezes vê uns gestos lindos quando uma pessoa idosa está para atravessar a rua e alguém espontaneamente que estava na calçada sai e pega na mão da pessoa idosa, atravessa, porque os carros daí param, faz os carros pararem e ajuda a pessoa a atravessar a rua. Isso é muito bonito. E também no dia a dia, a juventude também estar atenta para ajudar o pai e a mãe. Né? A juventude é mais difícil, né? Precisa amadurecer para isso. No serviço de cada dia, ajudar a lavar a louça, ajudar a enxugar, fazer a limpeza na casa. Quantas vezes a mãe está cansada de ficar o dia inteiro em pé? E o jovem está lá deitado no sofá assistindo televisão. Então, como é bonito quando os jovens vão assumindo a corresponsabilidade da família, não é verdade? Animar alguém. Às vezes tem uma pessoa que está numa baixa, né? E a gente chega, diz, não, levanta a cabeça, sinta a presença de Deus. Deus é força para você. Você sempre enfrentou, você sempre superou as dificuldades. Conte com Deus. Vamos adiante. Oitavo ponto. Comemorar as qualidades e os êxitos do outro. Olha, essa aqui é uma boa, né? Normalmente, a gente olha a outra pessoa e vê primeiro os limites da pessoa. Esquece de olhar as qualidades, né? Valorizar suas qualidades, seus êxitos. Dizer, olha, eu achei tão lindo que você fez aquilo, você falou aquilo, foi ótimo, foi excelente. Sabe, tem um provérbio que diz assim, que a gente pega mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Então, se a gente quer que as pessoas cresçam, se desenvolvam, vamos incentivá-las, vamos valorizá-las. Os pais valorizando os filhos, o professor na escola, os amigos, as amigas, vamos nos incentivar mutuamente. Aí as pessoas têm mais gosto. O funcionário público, aliás, o chefe, né, que tem funcionários, valorize o seu funcionário, né? Valorize o que ele faz de bem, que ele vai ter mais gosto de fazer tudo bem feito, né? Outro aspecto, nono, separar o que não usa e doar a quem necessita. Olha, até nisso o Papa pensou. Separar. Como vai o nosso armário? Nós, mulheres. Ai, né? Nós, mulheres, para seguir a moda, e às vezes tem roupa que há 10 anos a gente não usa. Então, ele está sugerindo separar o que a gente não usa e doar para quem necessita. Quanta gente não tem o necessário. E a gente poderia muito bem fazer muita alegria para as pessoas carentes. 10º ponto. Ajudar quando necessário para que o outro descanse. Olha os jovens lá com a mamãe, com o papai. Tem perninha boa,
diz, mamãe, ó, papai, senta um pouquinho vocês agora e eu vou fazer, né? Deixar o papai e a mamãe descansar e vocês assumirem as responsabilidades. Outro aspecto, no 11º, corrigir com amor, não calar por medo, corrigir com amor. Olha, toda criança, todo aluno que é corrigido com amor, ele se transforma, porque ele vê que é por amor que a mãe ou que a professora querem que ele mude de vida. 12º, ter boas relações com os que estão perto de você. É muito importante, né? Porque muitas vezes a pessoa que está perto da gente, a gente cria mais problema com elas. Então, ali vem o perdão, né? A relativização, ver o valor que a pessoa tem e manter as boas relações. 13º, limpar o que usar em casa. Ai, ai, ai. Aqui é muito comum. A gente suja a louça, suja o chão e vai adiante, né? E a mamãe vai limpar, né? Outro entra com os pés cheios de sujeira, de barro, deixa coisas jogadas daqui e dali, deixa a roupa no quarto, né? E o Papa lembra desses detalhes também, da gente guardar, deixar a casa bem arrumada, com bom gosto. 14º, ajudar os outros a superar obstáculos. Quantas vezes uma pessoa não é capaz, né? E vem alguém ajudar. Olha, hoje, por exemplo, eu tenho aqui a Tereza, uma jovem. Vem cá, Tereza. Vem, olha aqui, ó. A Tereza é que a vez passada eu fiz um programa e passei o maior apuro que eu não conseguia entrar no link. E a Tereza hoje veio, caso eu necessitasse, ela veio aqui para me socorrer. Os jovens sabem, tecnologia é com eles. E a Tereza veio, se dispôs para vir aqui, caso houvesse necessidade. Mais um ponto, 15º. Telefonar para seus pais, se tiver a felicidade de tê-los vivos. Telefonar para seus pais, para seus irmãos, não só quando tem uma necessidade. Alô, como vai? Lembro muito de ti. Que bom que você está bem. Deus te abençoe. Então, faz um bem a pessoa que recebe um telefonema, saber que a gente se lembra dela, que a gente a ama, sobretudo os pais. Eu tenho uma coisa que posso partilhar. Quando eu trabalhava na Alemanha, uma senhora idosa, eu ia toda semana rezar o terço com ela. E ela chorava, ela dizia assim, eu sempre telefono para minha filha, rezo para ela, fiz tanta coisa boa para ela, e ela não telefona para mim, nunca. Eu tenho muita tristeza com essa minha filha. Então, vejam, né? Parece que os pais não sentem, mas eles sentem e muito. Se a gente esquece, sobretudo se os pais são idosos, que estão lá idosos, doentes, né? A gente precisa muito mais de oferecer carinho, afeto, ajuda, né? Em seguida, o Papa confere um conteúdo concreto ao jejum. Jejue de palavras ofensivas e transmita palavras gentis. Olha que lindo. Jejue de descontentamentos e se encha de gratidão. Jejue da raiva e encha-se de mansidão e paciência. Jejue do pessimismo e se encha de esperança e otimismo. Jejue de preocupações e encha-se de confiança em Deus. Jejue de queixas e se encha das coisas simples da vida. Jejue das pressões e se encha de oração. Jejue das tristezas e amarguras e encha de alegria o coração. Jejue do egoísmo e encha-se de compaixão pelos demais. Jejue da falta de perdão e encha-se de atitudes de reconciliação. Jejue das palavras e se encha de silêncio e de escuta aos outros. Olha que coisas lindas. A gente devia ter isso aqui escrito
num lugar onde a gente sempre enxerga, até na porta da geladeira, para a gente se lembrar de poder, assim, ter sempre presente, né, reações positivas, boas em relação às pessoas. Se todos nós tentarmos este jejum, o nosso cotidiano se encherá de paz, de confiança, de alegria e de vida. Muito obrigada mais uma vez, irmã. Obrigada a todos que nos acompanham aí no programa Diálogo em Comunidade. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e espero que eu, em primeiro lugar, consiga vivenciar o que eu falei, porque nós sabemos que nem tudo que nós falamos nós conseguimos viver. Então, que Deus me ajude para vivenciar toda essa mensagem bonita e nos ajude também. E seremos muito mais felizes e realizados. Deus lhes abençoe e tenham um dia bonito, uma alegria na família, com muita saúde e uma boa preparação para a Páscoa. Amém. Mais uma vez, vamos pedir aí que vocês contribuam, façam o cadastro ali do 15 para o 15. É também um gesto concreto, é um jeito de juntos e juntas construirmos o 10º Intereclesial. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo domingo. Até lá.